Alô, irmãos. Antes de mais nada, queria falar da minha saudade da igreja, saudade dos irmãos, saudade de estarmos livremente juntos, né, novamente, podendo nos abraçar, podendo estarmos à vontade, né, bem à vontade, uns com os outros. Eu sei que a gente já pode, né, a igreja já está se reunindo novamente, mas eu falo de estarmos livremente, sem estarmos preocupados com distanciamento, sem máscaras, dessa forma. Um tempo também que, por outro lado, a gente tem descoberto novas formas de nos aproximarmos, né? A internet tem sido uma bênção nesse sentido, né? Através das videochamadas, através dos vídeos que a gente grava, das lives, dos irmãos que tocam, né? E fazem as lives que a gente pode curtir e estar junto, né? Através dos aplicativos aí, os Zooms da vida, né? Que nos aproximam e permitem que a gente se reúna, permita que a gente compartilhe a palavra, que a gente congregue de alguma forma, né? Então, tem acontecido isso também, né? A internet tem encurtado essa distância que nesse momento está havendo entre nós um pouco, né? E para falar de distância, né, um outro tipo de distância, né, não um distanciamento social, não esse, mas um outro tipo de distância. Eu queria então dividir um texto com vocês. Na verdade, é apenas um versículo que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, 8, para falar de distância. Lucas 5, 8, que diz assim: Quando Simão Pedro viu que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Bom, nesse contexto aqui, Jesus havia usado o barco de Pedro para falar para a multidão, né, ali à beira da praia. E logo depois que Jesus falou, ele disse para Pedro tocar o barco para águas mais profundas, que ele teria uma pesca bem sucedida. E Pedro já havia pescado a noite toda, e assim ele falou para o Senhor: Senhor, a gente já tentou a noite toda e não conseguimos nada, mas baseado naquilo que o Senhor está me falando, a gente vai acreditar e vai. E foram, e tiveram uma pesca maravilhosa, né, onde superabundou peixe no barco de Pedro. Tiveram que chamar um outro barco, porque só o de Pedro não estava dando conta. As redes se rasgavam de tantos peixes, e foi uma pesca maravilhosa, assim como o Senhor havia orientado a Pedro, né? Então, quando Pedro retorna, ele fala para Jesus dessa forma, esse versículo 8 que eu li: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Ali, Pedro percebeu, né, diante daquela grandeza, daquela magnitude, diante daquele amor, diante daquela santidade ali que havia em Jesus, né, Pedro percebeu o quão distante ele estava daquilo tudo. Né? Pedro se deu conta de como Pedro era pecador e Jesus era santo. Pedro percebeu o abismo que existia entre os dois, e a reação de Pedro naquele momento foi de afastamento. Né? Uma reação, um sentimento que muitas vezes é comum, né, acontecer com as pessoas. Eu não sou digno de andar com esse Senhor, eu não sou digno de praticar o que Jesus nos ensina, né, em relação a amor, a misericórdia, a perdão. Eu não consigo. Né? Então essa distância que existe entre nós e Jesus, até eu já vi o pregador Ed Renekiewicz, né, falar sobre essa distância. Ele faz uma analogia entre o ser humano e um boneco.
né? Ou seja, aquele que tem vida e aquele que não tem, aquele que o boneco que depende do ser humano para minimamente ser manipulado, né? Ser tocado, enfim. Então ele faz, Ed René faz essa analogia muito interessante. E é verdade, irmãos, é verdade que é quase isso. Né? Nós, sem Jesus, somos esse boneco, sem vida. Né? Há essa distância entre nós. Há essa distância entre a verdade que Jesus nos ensina, né, e a verdade que a gente consegue praticar. Né? Outro dia no grupo que a gente tem aqui, né, através do Zoom, uma irmã levantou essa questão assim interessante, né? Até que ponto de fato para exercermos essa misericórdia existe limite nessa misericórdia que a gente aprende com o Senhor? Ela falava, porque o Senhor fala assim: se te ferirem a tua face, ofereça outra. Mas o Senhor não fala para você ficar oferecendo a sua face toda a vida, né? Virando a sua face a todo momento. Se alguém pedir para você caminhar uma milha, né, vá com ele a segunda milha. O Senhor não fala para você ficar caminhando toda a vida 3, 4, 5 milhas. Será que não existe um limite nisso, né? Foi um questionamento. Mas é claro que a gente entende que quando a Bíblia fala nisso, né, quando Jesus nos ensina através dessa palavra, ele está falando de um sentido de continuidade, né, de estar disposto, né, de estar sempre aberto, sensível, de estar atento, né, à necessidade do outro, estar pronto a perdoar, né, estar pronto a caminhar. É disso que a palavra fala. 70 vezes 7 vezes, 70 vezes 7 a gente deve perdoar, são as vezes que a gente deve perdoar o nosso irmão. Né? Então, quer dizer, o sentido é de continuidade. Né? Então, o que na verdade a gente aprende é que a gente tem extrema dificuldade, a gente entende que a gente tem extrema dificuldade de realizar essas coisas, e são coisas que fazem parte da essência do Senhor, né? Tão distante da nossa essência pecaminosa, da nossa essência preguiçosa, da nossa essência de falta de misericórdia, né? De dificuldade de perdoar. Então, essa reação que Pedro teve de afastamento é muito comum, né? Às vezes nós mesmos temos essa vontade de falar, pô, não dá para praticar esse evangelho que eu tenho aprendido, que eu tenho ouvido, não dá. É muito diferente de mim, eu tenho dificuldade de ouvir, eu tenho dificuldade de caminhar com o outro, eu tenho extrema dificuldade em perdoar. Então, justamente, irmãos, por entendermos que existe essa diferença, é que o desejo do nosso coração deve ser de nos aproximarmos do Senhor, né? De nos tornarmos, pelo menos, parecidos com o Senhor. E para que isso aconteça, a gente deve se aproximar mais do Senhor. Né? A minha oração é no sentido de que a gente consiga minimizar, encurtar essa distância abismal que existe entre a nossa essência e a essência do Senhor Jesus. Né? Quando a gente se dá conta dessa diferença que existe tão grande da nossa humanidade com a santidade do Senhor, não causa em nós o desejo de não caminharmos mais, né? Não cause frustração por muitas vezes não conseguirmos, porque é assim mesmo, muitas vezes a gente não vai conseguir não, mas que o Espírito Santo que habita em nós nos fortaleça para isso, né? É importante nesse processo que a gente tenha plena consciência de quem somos, plena consciência
de quão pecaminosa é a nossa carne, de quão preguiçosos muitas vezes somos, né? De quão pecadores e de quão distante disso nós estamos, da essência de Deus, né? Do Deus que perdoa, do Deus que ama, do Deus que anda junto, do Deus que pega na mão, do Deus que sustenta, do Deus que levanta o abatido, o oprimido. Então, que o Senhor faça-nos entender, porque é o Senhor que revela isso em nós. Né? Quando a gente se confronta com a palavra de Deus, o amor de Deus nos constrange, diz a Bíblia, e é para constranger mesmo. Né? Esse constrangimento que pode nos levar a um lugar de mais proximidade com o Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine, que a gente aprenda com a palavra e que a gente esteja sensível a um tempo que a gente pode estar sensível, muito sensível, a praticar essas coisas, né? A praticar o olhar para o próximo, né? Um tempo de muitas necessidades, e é um tempo que você pode ser bênção, né, na vida das pessoas, se permitindo caminhar a segunda milha, se permitindo dar a outra face, se permitindo estar atento às necessidades do teu próximo, daquele que está próximo mesmo. Né? Então, irmãos, eu termino por aqui, falo essa palavra também para mim, né? A começar em mim, e que o Senhor, que a gente aprenda com a palavra de Deus, que existe a possibilidade de nos aproximarmos, apesar da distância. Essa possibilidade de aproximação é real, e quando a gente consegue se aproximar, ela nos traz plenitude, né? Nos traz paz ao coração, né? Que a gente consiga se aproximar do Senhor dessa forma. Beleza, pessoal? Espero, volto a falar da minha ansiedade, espero muito em breve podermos estar juntos novamente, cultuando livremente ao Senhor. Beleza? Um grande abraço apertado em todos os irmãos, em toda a igreja. Fiquem na paz.